Olá pessoal, é um prazer imenso estarmos mais uma vez juntos aqui através do nosso podcast, o podcast da cidade, o Faxinal Pode Mais. Esse programa, você sabe, ele foi criado para que nós possamos encontrar aqui as histórias da vida real, as histórias do dia a dia, as histórias de nossa vida que pertencem à nossa cidade, ao nosso município de Faxinal. E assim que nós temos desenvolvido os nossos programas aqui. Essa é a terceira edição da nossa série, onde já tivemos aqui no início o Dr. Moacir, nosso grande advogado, ex-prefeito, contando a história de Faxinal. Nós tivemos também aqui o Carlos e a Tassiana falando sobre artes marciais. E nesse terceiro programa, eu vou trazer hoje grandes convidados que fazem parte da história também da atividade esportiva. Mas é aquela atividade esportiva também contando a história de Faxinal. Vamos falar sobre o esporte amador, do futebol, de outras modalidades também, porque eu tenho duas figuras aqui comigo que fazem parte dessa história. A história contada por eles, que faz parte da história de cada um em Faxinal. É bem verdade que nós temos outros personagens também que poderiam estar aqui. Outros personagens da história que já aconteceu, da história recente, do presente. Mas essas duas pessoas que estão comigo aqui, eu quero com certeza simbolizar e também aqui homenagear a todos que fazem parte do esporte amador em Faxinal. Para mim é um prazer recebê-los aqui em nome dessas pessoas. Estão comigo, vou nominá-los e depois, como todos já os conhecem, nós vamos falar sobre o esporte amador com o professor Paulo Mendes da Silva, o professor Paulo Mendes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Edilson. Estamos aí, vamos tentar responder o melhor possível aí. Um bom papo. Um bom papo. E olha, ao lado do professor Paulo Mendes da Silva está Azarias Joaquim da Rosa. O seu Azarias, como todo mundo conhece. Esse tem história no mundo do futebol amador, por exemplo. O Paulo Mendes vai falar muito sobre as demais modalidades, mas o futebol amador, o seu Azarias tem know-how para falar. Boa tarde, tudo bem, seu Azarias? Boa tarde, Dilson. Estamos aqui, é um prazer estar aqui em Marilândia do Sul, porque aqui me faz uma lembrança muito boa. Eu recebi o título de cidadão honorário do Vale do Ivaí, como vereador, junto com o Valmor Javarini, saudoso Valmor Javarini, aqui do fórum que era do lado. Então eu vim aqui, eu falei futebol que eu adoro, e com essa lembrança não tem coisa melhor. Que legal. E nós estamos nos estúdios em Marilândia do Sul fazendo a gravação. Quero falar sobre isso, aliás, antes da gente começar com os nossos convidados, porque tem muita gente pedindo, Adilson, o programa tem que ser ao vivo. Graças a Deus, nosso programa, como diz a rapaziada, está bombando. E eu digo a vocês que tem um pouco mais de paciência, devido a essa logística, a gente ainda não conseguiu fazer com que o nosso programa seja ao vivo, mas logo em breve. Então hoje nós estamos gravando o programa que vai ao ar às quintas-feiras, a partir das 19 horas, o nosso podcast, o podcast da cidade, o Faxinal Pode Mais. Mas você pode ir participando com a gente, mesmo quando o programa aí estiver acontecendo, como está agora, né, depois da gravação, e todos participando, para nós é um prazer, nós vamos estar respondendo na medida do possível. Muito bem, então eu quero começar, o Paulo Mendes, com os mais experientes, né? Meu pai me ensinou isso, que a gente deva ter esse respeito, mas olha, a gente falava aqui em off, nos bastidores do nosso programa, que vai faltar tempo, com certeza vai faltar. Mas seu Azarias Joaquim da Rosa, seu Azarias, o bom corintiano, que já foi vereador, já trabalhou no setor de funerária, mas teve uma atuação, uma paixão que até hoje tenho certeza que tem no peito, que é o futebol amador. Assim como o Paulo Mendes também tem, com as demais modalidades, e o futebol. E o Paulo Mendes, que é palmeirense. Mas não vai ter confusão, não. Pode ficar tranquilo. Seu Azarias, conta um pouquinho para nós dessa história sua, da sua chegada a Faxinal e dessa sua paixão pelo futebol amador. Eu fui para Faxinal para ser de funteiro. Eu não fui para virar cidadão honorário, não fui nada disso, pensar em ser vereador. Estava contando para ele na viagem como é que eu entrei na política. Entrei sem ver. Um dia teve um incêndio lá do lado da minha casa, na casa do Dr. Milton, que foi sepultado há poucos dias. Excelente médico que estava lá. Que nos deixou, infelizmente. E foi embora. E pegou fogo na padaria do Deus Chicota, que era vizinho do Milton, e abaixo da minha casa. Eu saí para ajudar ele. E quando eu voltei,
E aquele tempo era Cid Baldo e Ismael Siqueira que mandava na política de Faxinal, no centro político. E eu era adversário, porque ele era MDB, não era... Esse PM não tinha, não. E o pai dele, o Bastiani, tinha tirado todos os meus móveis dentro de casa e os caixões de defunto e colocado no meio da rua. E eu falei assim, o candidato tem que votar nele, porque como é que pode o cara fazer isso na minha casa, que eu esqueci, a gente fica passado, assim, parece meio bobeira no incêndio. Sim. Um evento desse também, eu esqueci. Né? E quando eu cheguei, vi aquilo, falei assim, e passou 6 meses, ele sofreu um acidente, trombou e morreu, o Bastiani. E o velho, encontrei estava tocando sanfona, lá numa festa, bebeu um pouquinho, veio bater o carro, morreu. Encontrei em cima do quebra-mola ali no posto do Pires, de baixo, o Bastiani. Falei, Bastiani, eu tinha tomado um compromisso comigo de votar no teu pai. Mas se for candidato, eu vou votar em você. Você votar só em mim? Não, você é meu vereador. Aquele dia que surgiu um negócio de política na minha vida. Nunca tinha imaginado essa coisa. Aí surgiu ali. E... graças a Deus, a gente tem a cara feia, mas tem muito amigo. Tem inimigo também, né, Valdir? Mas faz parte. Inimigo tem também, porque tem muita gente que não consegue ter o Adilson, é inimigo teu. Não consegue ter o Azarias, não consegue ter o Mendão. O Mendão, o defeito dele é ruim de bola, mas o resto é um cara... Deixa eu só abrir um parênteses da fala do seu Azarias, né? O professor Paulo Mendes, carinhosamente, pelos alunos, né? Quantos anos de profissão? Eu me formei em 91, Adilson, e a partir de 92 já sou funcionário do Estado, com muito orgulho. Tive 17 anos na direção da escola da José Ferreira Diniz, que pertencia a Faxinal, né? Cruz Maltina. Distrito de Cruz Maltina. Tá? E professor já desde 92, faz 32 anos. 32 anos, né? Por isso que quando eu encontro as pessoas assim... eles falam, né, até de uma faixa etária, assim, não digamos muito elevado, falam, não, eu estudei com o professor Mendes, o Mendão. Mas, enfim, já nós vamos falar sobre isso também. E lembrando aqui, gente, que vocês vão ouvir muitos episódios da história de Faxinal, como o Dr. Moacir já falou em outro programa aqui, o senhor Azarias tem muitos causos e muitas histórias também. Mas a gente quer falar, claro, ligados ao futebol amador e às demais modalidades que o Paulo Mendes também vai falar. A gente vai falar sobre o esporte amador hoje aqui. Seu Azarias, então, daí o senhor vereador para política, foi vereador? Vereador, mas eu não deixei o futebol. Naquele momento era um mandato de 6 anos? 6 anos. 6 anos. Eu fui 10 anos porque eu fui 6 de 4. Fui no tempo do Adilson, mas do Dirceu Guerra, mais 4 anos. E aí eu cheguei lá, já tinha, naquele tempo, todo lugar, tinha bairro, tinha time de futebol. E Faxinal é um município grande. Então eu peguei um prato quase feito, porque lá na Vila de Diniz tinha o Lavoura. E cada lugar tinha 2, 3 times de futebol e muito material. Então eu já tinha um pouco de experiência. Eu comecei mesmo a virar treinador aqui em Marlândia do Sul. Quando o time do Comafrig, era um frigorífico que matava cavalo. E era impossível ganhar em Marlândia do Sul, tempo do Maragô. Mas como é que montava? Mas era um time de Faxinal, que o senhor pegava todos os atletas ali dos bairros? Faxinal, nós tivemos o orgulho de ter 2 times de Faxinal, inclusive eles reclamavam, os profissionais, que davam muito valor ao juvenil. Nós somos tricampeão, fomos juvenil, bicampeão invicto. Bicampeão sem perder um jogo. Pela liga de Apucarana, chamava Larda, que era filiada da federação, e nós tínhamos que pertencer àquela liga, porque é dirigido pela federação. Um monte de coisas que tem no futebol, na disputa, que tem que ser obedecido. Então, o menino jogasse 3 vezes titular, eu tinha que subir ele para o titular, que ele não podia continuar sendo juvenil. Entendeu? Entendi. Entendeu? Jogou 3 jogos no time principal, ele passava a ter, não podia mais pôr no juvenil. Ele não era mais juvenil. Mas Faxinal tinha estrutura, tinha campo de futebol? Como é que fazia a peneira para escolher? Não, no início nós começamos... peneirão aí, né? Nós começamos no chamado Areião. Lá onde é o colégio, lá no primeiro conjunto de Faxinal, ali tinha um campo de futebol. E botava bastante areia, né? E chamava Areião. Nós começamos ali. E era no Quixute, ô Paulo Mendes? Não. A gente tinha chuteirinha, mas tinha que chute. Eu ajudei muito com chute. Jogava muito.
Mas então Mas eu queria ajudar aqui hoje aí nessa parte do campo. Pode ajudar. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar essa equipe que ele treinava lá. É realmente uma excelente equipe. E no Areião, porque estava reformando lá o estádio onde é. Eles tinham um campo cercado de madeira, com eucalipto. E o Dr. Macir Que época iniciou. construíram o Estádio Municipal Pedro Firigato? Que, aliás, foi um personagem também, né? Personagem. O Pedro companheiro, Firigato, 1980, eu acredito. amigo. Eu Um abraço a toda a família Firigato. O Chá tem o nome dele até hoje. Se não trocaram. Que produziu muito também, ajudando no desenvolvimento do futebol, né? Isso, Esporte amador. parceria lá junto com o Ah, Jariz, o o Polaco. O Pedro, Polaco também. Pedro Quem eram os Firigato. personagens principais dessa época aí com o senhor? O time principal de Faxinal, ele tinha muito apoio. Só que não tinha assim, aquele apoio que vindo lá da Comissão de Esporte, então demora muito para acontecer. Então a gente fazia, tinha os jogos em casa, tinha que pagar a arbitragem, que vinha tudo de fora, tudo da federação, entendeu? E aí a gente fazia rifa de litro de uísque. Saía na rua, já tinha os fregueses para pagar as arbitragens que vinham no domingo, porque não tinha renda. Não tinha renda. O pai do Rubens Paraná, que foi direto para o Botafogo, que marcou o Zico, que ficou famoso, a esposa dele lavava as camisas para nós. Lavava uma lavagem. Na segunda, ele levava as camisas prontinhas, passadinhas, mas tinha que pagar ele primeiro para entregar a camisa, para poder jogar bola. Foi um tempo difícil, mas gostoso. Muito gostoso. Muito. Mas e daí, esses times aí, os times juvenis, depois o senhor também treinou o time principal? Deixa eu te contar uma história que eu não sei como é que acontece essas coisas, porque muda muito aí, né? Chegou um rapaz novo e me procurou, dizendo que eu tinha que assinar um papel para ele, porque ele queria ser professor de educação física em Faxinal. É o Luiz. E eu falei, você vai vir para Faxinal? Eu vou, mas preciso do que não, assim, que exige alguém pedindo, falando. Eu não sei, o detalhe da lei eu não sei, sei que eu assinei. Sim. E esse rapaz veio para Faxinal, professor de educação física, depois eu tornei padrinho de casamento dele. E quando a gente não podia fazer física à tarde, que os caras trabalhavam, fazia de madrugada. Muitas vezes fazia 10 quilômetros mais, com exercício. Na subida você sobe uma vez, mas o atleta sobe 4, 5, apita, ele dá meia volta, volta de novo. Então fez o preparo. Porque o jogador de futebol, quem sabe jogar futebol, sabe jogar futebol. Agora o preparo físico do amador para o profissional é uma diferença muito grande. Então nós fizemos um time muito bom, mas muito bom mesmo. Isso sem dúvida nenhuma. Deixa o meu respeito aqui os saudosos, que muitos deles que já foram, recentemente o Batista, que foi campeão em 75 comigo, o Piririca já foi, o Nildão já, e um monte, mais de 70. Esses episódios, esse período era a década de 70, início da década de 80, como é que Em 75 eu fui campeão amador da Liga de Apucarana pela primeira vez, era um campeonato difícil de ganhar, porque inclusive tinha aqui o Maragô, que era rico, e enquanto eu treinava o jogador, ele pagava o jogador. E dos meus mesmo, ia 3 ou 4 que jogavam aqui por dinheiro, porque tinha que ganhar. Jogava por time de Apucarana? Jogava por Marilândia, do Sul. Managô. E o Managô aqui é conhecido todo, falou em futebol era a aqui. Liga de Apucarana. De Apucarana, Isso, Liga. Liga de A Larda chamava, o nome dela. Liga Amadora de Apucarana. E foi uma carreira, foi gostoso, foi bonito, decidimos muitos títulos, ganhamos muitos títulos. E eu tenho uma frustração, que depois eu quero falar com você, de um jogo que nós podíamos ser campeão do Paraná. Mas eu acho que eu fiquei devendo naquele jogo, porque o João Maria era um dos craques, e tinham batido o joelho, eles esperavam que fazer uma aplicação e na hora ele poder jogar. E na hora, no teste de campo, ele não passou e começou a chorar. E meu time abalou. E eu não tinha a experiência de falar, agora tem que fazer a tua parte e a parte dele. Esquece. Não deu, o outro jogo ele ajuda. Eu não soube fazer isso. Eu fiquei emotivo, sou meio emotivo. É normal. E nós jogávamos pelo empate para ser campeão do Paraná. Tomamos um gol com 17 minutos, metemos 2 bolas na trave. Contra qual equipe? A equipe nós tínhamos eliminado a Apucarana e Londrina. A equipe de menor do que a nossa, lá de Biporã, daquela região do lado de lá. Entendi. Menor do que a nossa. Metemos 2 bolas na trave, não entrou nenhuma e nós perdemos o título de ser campeão do Paraná. Esse eu me culpo até hoje, porque eu não tive força de fazer os meninos correr mais do que precisava para completar a parte do João Maria. Isso que eu quero perguntar. Além da técnica, claro, que você vai desenvolvendo, vai pegando, mas naquela época era mais aquela situação, né? Bota o time, claro,
dentro das posições. As posições são diferentes do futebol de antigamente como hoje, né? A gente fala em ponta direita, hoje é mais lateral, né? Diferente. Apesar de estar voltando, né? O Palmeiras, por exemplo, joga. 4-3-3. É. Né? Nós tínhamos, sempre eu falava com os jogadores, e todos os veteranos meus, eu ouvi isso muitas vezes, que retranca não se faz na porta do gol, porque tem que me provar que o gol é mais estreito, que o campo é mais estreito. Então retranca se faz no meio de campo. Não se faz na área, porque se fez uma falta perigosa é pênalti. Qualquer falta é perigosa. Você faz retranca, você faz lá no meio. Então a gente entrava no campo e já. Lógico que eu jogava fechado. Mas fechado lá no meio, porque podia fazer uma falta. Era menos rigoroso. O negócio de 3 cartões já expulsa o cara hoje. Antigamente era mais difícil. Era tudo um pouquinho diferente. Mas eu tive a felicidade de trabalhar com os melhores daquela região. Porque depois eu parecia de outra cidade, querendo jogar com o Faxinal, porque era um orgulho. Tinha gente de fora que queria jogar pelo time de Faxinal. O Grande Rio, você falou Grandes 3 agora há Rios, pouco. Grandes Rios tem o Carlinhos. O Carlinho. Lá do César. Do Cacetada, como é O conhecido. César, o goleiro. O César, goleiro. O Reginaldo, do João Sapateiro. Tem o Manezinho, O também, Manezinho irmão quebrou do a César. perna lá no estádio uma vez. O goleiro quebrou a perna dele. O Manezinho. Muitos jogos interessantes, né, daquela época. E olha, que maravilha, hein? Agora, nós jogamos, nós ficamos mais famosos, porque nós jogamos muito campeonato promovido pela televisão de Londrina. Como é que era o nome, Mendel? TV... E fizemos muitos jogos. TV Tarobá? Não? Tropical. Fizemos muitos jogos televisionados. Porque gravava e passava. A gente não podia sediar, porque quem sediava era o campeão, sem dúvida nenhuma. Mas era caro para manter as outras equipes, trazer tudo para decidir um título. Como é que se mantinha isso? Tinha ajuda? Eu me lembro, por exemplo, que tinha muita ajuda até dos municípios, os prefeitos ajudavam, político ajudava, mas do comércio. Como é que era essa luta do futebol amador aí, seus Arias, no começo? Mas a gente ia para os Jogos Abertos do Paraná, a gente levava a cozinha, levava tudo. Entendeu? Tinha muito disso, né? E a gente passa por cada coisa que fica mágoa. Você não esquece. Uma vez o motorista do ônibus era o filho do prefeito. Aí chegou na hora de viajar e falou, tem que me dar tanto. Senão eu não vou. Agora o cara é filho do prefeito. O prefeito já cedeu o ônibus. O que você vai? Tem que arrumar o dinheiro e dar para ele. Porque senão não vai. Meu Deus do céu, que história. O cozinheiro era da prefeitura, era um marido e mulher. E era um negócio, porque a gente ia e ficava lá, né? E aí surgiu o cara que eu tive que tutelar ele para poder casar. Do dia ele foi lá em casa e chorou que nem criança, eu chorei com ele. Ele aposentou na prefeitura agora de Califórnia. E ele foi lá, ele era um rapaz lá da vila, e aí falou comigo, eu preciso casar, mas eu preciso fazer documento, tenho que fazer o documento. E tem alguns investimentos que você tem que fazer. Um menino simples, querendo casar. Sim. E um cara, naquele tempo tinha um Amaral muito bom no Corinthians, e o apelido dele era Amaral, ele era muito bom zagueiro. Então eu tinha um time assim, não dá nem para falar o nome de tantos. Porque o dia a dia que eu comecei a tomar, já morreu 77 e eu estou vivo. Não, mas então eu fiquei com medo, mas para com isso, rapaz. Ô, senhor Azarias, já eu quero também o palpite do Paulo Mendes. E diante de toda essa, claro, esse início, o futebol amador, né? Daqui a pouco nós vamos falar das outras modalidades também, mas o futebol em Faxinal produziu muitos craques. 8 virou profissional. 8? 8. Entre eles o Rubens, que era filho do lixeiro da prefeitura. O apelido era Jacu, e chamava ele de Jacuzinho. Entendi. Entendeu? Depois que mudou para Rubens Paraná, aquele todo. Mas quando ele foi para o Rio de Janeiro, foi jogar no Botafogo. E ele foi direto fazer teste de Faxinal para o Rio ou ele? Segundo, cortando aqui, Zé, pode falar. O Tolstói falou que o pai dele levou para o Foz do Iguaçu. Pai do Tolstói. Que também atuava ajudando Tolstói Mantovani. Era goleiro profissional em Apucarana. Do goleiro de Apucarana. Eu era amigo dele lá de Apucarana. E ele me ajudava também toda a vida daquelas ideias, porque o futebol também é um pouco de malandragem, não é só, né? Tem muita, né? Não é só correria. E ele ajudou. E tinha mais gente. O Rian jogou no Guarani, foi vereador também. Ex-vereador também, secretário de esporte. E tinha aquele pessoal. E o nosso time era o principal, então tinha muito apoio. Não apoio de dar dinheirada, mas para ajudar a pagar a árbitro. Quem teve mais destaque, então?
desses que saíram de faxinal, assim, para times O profissionais? Rubens Paraná. Rubens Paraná? Aí Ele que tentou marcar o Zico? Eu tenho uma cópia, eu tenho uma cópia do jornal. Eu sou Você- flamenguista, se viu? minha Por isso que eu mulher tô não falando. jogou Brincadeira, fora? Rubens. Se é estiver nos assistindo, Se a minha eu mulher vi não seus jogou jogos, fora? um baita de um jogador. Beleza, conta aquela história que você foi assistir televisão para assistir um jogo. Não, para ver o jogo, o Rubens tinha estreando, televisão, marcando, o Rubens marcando o Zico, nós viemos aqui na Holandesa. Não tinha televisão na cidade. Olha, quando ele foi jogar pelo Botafogo. Pelo Botafogo que marcou o Zico. Botafogo e Flamengo lá no E ele Rio. mandava todo o recorte do jornal que ele destacava, ele mandava para mim. E mandou uma que o Zico, ele com o braço aberto assim, olhando o Zico com a bola no pé, e a reportagem dizia assim, por aqui o Zico não passou. Rapaz, chega a arrepiar, hein? Quem gosta de Adilson, futebol. mas eu quero complementar aqui, complementar, né, como disse. Porque eu fui na casa do Rubens e tinha uma foto lá no Maracanã, e ele com o Gil, que jogou na Copa de 78, que era o ponteiro direito na época, e Marinho Chagas. Então é um orgulho para Faxinal. Nossa, Marinho Chagas, um cracaço. Você chega, vê aquela foto, pô, esse cara jogou no Botafogo. E foi atleta aqui. Mandou muitas Faxinal, fotos né? para mim também. Que bacana, hein? Mas teve mais, né? Foi dois ou três para ser Uber lá no Brasília. E no Paraná, o João Maria jogou no Apucarana bastante tempo. O Dino não quis jogar por causa do cartório. O Marquinhos foi do Colorado, Marcos Cavaleiro. Sabe que na história recente, vou contar um detalhe. Um dia eu estava assistindo um jogo do Corinthians contra outro time, Campeonato Paulista. Estava eu e o Eduardo assistindo um jogo à tarde e apareceu um jovem jogando. Daí disse, é o Joel. Joelzinho. Joelzinho. Jogou no Corinthians. Vou contar a história do Também Joelzinho faxinalense. jogou no Corinthians. Isso. Deixa eu contar para vocês. Empatou 0x0 Corinthians e Fluminense. E ele meteu 2 bolas na trave e uma bola não entrou. Se entrou uma Atacante, bola, né? ele estava rico até hoje. Atacante, né? Atacante. Deu 2 bolas na trave nesse jogo que ficou 0x0. Então menino- também outro destaque de faxinal, né? Parente teve do- outros que não foi da época dele. Que é parente o do caso Zico. do Arnaldo, né? Que jogou no Palmeiras, jogou no me ajuda aqui. E quando ele vinha para Aquele português na Portuguesa, lá no Vitória, só que não era da época do Andarias, o Arnaldo, né? o Arnaldo já não era do meu tempo, Não mas era do foi, tempo, mas foi jogou no profissional. Palmeiras também, mas era um bom jogador, mas já não era do meu tempo. O Arnaldo jogava mais com o Polaco. Lembra? O Polaco tinha time. Porque naquele tempo o município era grande e tinha muito campo de futebol. E você escolhia o jogador, escolhia. Tinha que concentrar, algumas vezes tinha que concentrar. Nós decidimos a Copa Adréia lá no campo do Curitiba. No Couto Pereira? Sim, senhor. Decidimos lá. Não fomos campeão porque foi questão de saldo de gols. Mas não perdemos o jogo. Você entendeu como é que é? Entendi. Mas tinha saldo de gols, tinha mais gols do que a gente, o time que ganhou da gente. Mas ganhou de saldo de gols, não é porque ganhou o jogo, não. Porque ia tremer, jogar lá em Curitiba, não tinha esse negócio com nós. Bola Agora- se joga onde tem bola em campo. Sim. Agora, senhor Zariz, a pergunta que não quer calar. O senhor revelou muitos atletas do futebol amador. Muita gente passou pelas suas mãos, viraram profissionais. E esse jovem que está ao seu lado e tentou jogar, Não. como é que é a verdadeira história do Esse professor cara Paulo aqui, Mendes no ele me futebol? deve alguma O senhor coisa- deu alguma chance para ele ou não? Não, ele jogou um pouquinho de vôlei porque eu não queria ir no futebol. Era ruim demais. Né? Sério? Não, ele Como é que é a história? Adilson, ele é culpado, sim, porque eu fui lá treinar com essas feras lá. Eu tenho orgulho de estar lá vendo o Dino. O Major, Dino, rapaz. Dino, o O Major. Major, né? É. Que mora lá em Granzills, o João Maria, o Martini, que jogou também em time profissional. E daí eu fui O treinar. Marquinhos. O Marquinhos, pipoca. Irmão, É. E daí eu fui treinar e tinha uma vaga. Já daí terminou o treino, falou, mas não precisa voltar mais não. Aí eu falei, poxa vida. Aí eu... Mas foi para incentivar ele para ir pro voleibol, né? Que ele daí vai eu fui- contar daqui a daí eu fui pouquinho. no vôlei, porque daí no vôlei eu virei Mas fera. tem né? história Eu pior, virei Ligueto. estrela, Hã? né? O Ivo era o melhor centroavante do Vale do Ivaí disparado. O Ivo, você conhece. Sim. Humilde. E aí um dia o Ivo chutou o moleque lá no treino e eu mandei ele sair do treino. Aí ele pegou um revólver e atirou na bola. Tirou na bola. A bola Só tinha uma bola. atiro. E aí? Aí... Acabou o jogo. Não, peraí, cara. Não, batia mais uma bola lá e terminamos o treino. Mas dele nós tínhamos armado no Rio Pereira uma rede
Era um tempo até meio frio, mas tempo de frio, uma rede no fundo pega muito peixe. Aquele tempo tinha muito peixe. Sim. E eu tinha que ir junto comigo para ir buscar, para armar a rede. Nós éramos parceiros de pescaria. Ele falou, como é que eu faço? Eu falei, você compra 2 bolas e leva ela no campo e entrega lá no meio de todo mundo. Sim. Aí se o cara quiser tirar em bola de novo, sabe que vai aumentar a bola. E ele continuou jogando, porque foi um dos melhores centroavantes, sem dúvida, da história do Vale do Ivaí. Tinha um cara muito bom aqui que fazia diferença em Marlando do Sul, que era daqui, porque aqui a maior parte era todo mundo de fora. Marilândia, Califórnia, né? Meu tio, Carlão, que jogou no Apucarana, jogou no Operário, Apucarana. jogou no Guarani de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele também saiu de Califórnia. Ele, o Cafezinho, né? E tem história aqui na nossa região. Tinha muito material. Tinha muito material humano. Tem muito, E muito. o município era muito grande. O Denis também não foi goleiro e não treinou no Fluminense? Ele fez para fazer teste no Fluminense. O Denis Omeniuk? O Marcelo não tirou sarro um dia que eu queria matar que eu dei um pontapé no juiz direito, não falou que não? Ele contou, não? Não contou. Peraí, isso que eu quero perguntar. Tinha muito entreveiro nos jogos ou não? Não, diferente. Isso era um treino lá não tinha, no ginásio de esporte não existia, não tinha cancha. Inclusive, os Jogos Abertos do Vale do Ivaí surgiu a ideia em Faxinal, porque o professor Luiz, que era meu afilhado de casamento, que tinha participado de vários jogos lá, e começamos vamos fazer os Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Aí o doutor Matheus era prefeito, falou que cobriam a cancha até para a gente sediar o jogo, mas não deu certo, não deu tempo, não conseguiu, e nós tivemos que jogar em Jardim Alegre. Inclusive, lá nós somos campeão de futebol, campeão de handebol, campeão de várias coisas, mas o handebol mesmo nós não tinha. Tinha uma moçada boa, mas não tinha 3 destaques que buscava para lá de Londrina, na cidade lá. Tinha que sair de madrugada, buscar as meninas. Tinha uma goleirona meia torta. De Biporã. E nós somos campeão de handebol, tênis de mesa, 5 modalidades nós somos campeão. No primeiro Jogos Abertos do Vale do Ivaí, disputado em Jardim Alegre. 77. Eu quero completar aqui, porque foi lá que começou a minha história no esporte. E nesses jogos? Nesses jogos de 77. Eu não fui, porque eu tinha 12 anos apenas, mas eu fiquei ali no bar do Luiz Bacia, que também jogou, não nessa época mas jogou antes um pouquinho. Do Mário, do Doró, da família ali. E eu fiquei tinha a Rádio Bar, transmitindo o jogo, Faxinal e Grandes Rios, 6-0 para Faxinal na final, nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí de 77. E ali começou a minha história, porque em 80 aí eu iniciei no voleibol. Porque o Osarias contra o treino. Mas olha, o senhor Osarias fez um bem, que você se tornou daí um professor de educação física e que ajudou muito a desenvolver o voleibol em Faxinal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. De vôlei também eu jogava. Senhor Osarias, depois que o senhor foi dando um tempo nessa situação de treino de time, ou treinador de time, o senhor também teve uma participação na transmissão de jogos pela rádio. Eu fiz alguns comentários pequenos, porque lá tinha uma equipe muito boa também do polaco. Porque a cidade não fica com um time. Tinha um principal, mas tem outros. Na mesma nossa rádio? Rádio Clube? Nós fazíamos um jogo beneficente. Cobrava. Inclusive o polaco queria ter um tema comigo. E nós tínhamos... Eu falei o nome dele agora há pouco. Depois do Covid eu fiquei muito esquecido. Aquele que era meio ruimzinho da cabeça. E o Ivo era o principal jogador nosso. E queria fazer um derby da cidade para todo mundo achava que era melhor do que o outro. E quando o jogo estava 3-0, faltava 15 minutos, eu tirei o Ivo e botei esse rapazinho, que não era muito... É o Hélio. O Hélio, botei o Hélio. O Helinho? O Helinho, Para jogar, e eles ficaram bravos comigo, porque eu não podia ter feito aquilo. Tirar o melhor jogador e pôr o Hélio para encerrar um jogo com 15 minutos pode fazer 4, 5 gols, não pode? Pode, claro. Tudo pode acontecer no futebol. Mas o jogo estava cozido já, não tinha mais saído. Mas estava coberto pela Rádio Clube. Estava ganho o jogo já? Estava 3-0, não tinha mais jeito de virar o jogo. Mas ficaram bravos, reclamaram muito tempo. Mas eu gosto muito do polaco, ele sofreu muito com o futebol, investiu muito, gastou muito, porque ele gastava do bolso. E depois ele fazia uma fabriqueta lá, e pegou um tempo bom, mas depois pegou um tempo difícil. Mas a gente fez só a amizade. Falar para você que tem inimigo de futebol é mentira. Não, tivemos uma meta cunhar lá, aquela encrenca lá, mas é um negócio, um caso à parte. Porque lá, inclusive, o Ivo estava na praia, eu botei o irmão do Ivo com o documento do Ivo e ele fez o gol.
que empatou para eliminar. 1 e quebrou o pau. Aonde? Conta esse episódio pra gente. Como é que chama a cidade? Chamava Metecunhá a cidade, mas tem outro nome. É verdade. Agora, e nós chegamos lá. Eu estava lá assistindo, tá? O torcedor lá, o torcedor nosso acompanhava a gente. Ainda mais se soubesse que. Vila Prado. Vila Prado. Vila Prado. E nós chegamos lá, rapaz, e eu achei diferente, começaram a carimbar os caras nossos para entrar no campo. O cara para entrar no campo. Tipo no baile antigamente? Tinha um carimbo no cara. Eu falei, rapaz. Para identificar o torcedor. Rapaz, ó. Eu andava armado, falava para vocês, não levava no material de massagem, um revólver dentro, e tinha um lateral direito nosso, Costinha, que hoje já aposentou, está viajando, os filhos dele, advogado, todo mundo, e ele jogava bem. E ele também tinha uma arma. Foi a nossa sorte para sair do vestiário. Porque o Zicão... Contra qual time? Vila Prado. Esse que apitou foi o jogo que apitou foi o japonês Saburo Okamoto, que apitou o jogo. Um árbitro japonês, mas um cara firme. E ele não podia empatar. Se empatasse, eliminava ele, nós eliminamos ele na casa dele. Então ficaram muito bravos. Tinha jogo acertado, não? Não, combinado? Não, fala a verdade. Esse jogo era muito difícil. Era muito difícil porque era vida ou morte. A televisão promovia o jogo e estava televisionando. Ia televisionar. Tinha menos perigo de arbitragem. Porque quando um árbitro mal intencionado desse um gol impedido, aí ele caía Sim. Ele desmoralizava um pouco. Então, mas o futebol era muito frente. Mas tinha muitos craques, né? No âmbito nacional, no Brasil. Jogamos muito no estado de São Paulo, muito. Florina, aquela região toda, porque eles participavam também do mesmo campeonato de Londrina. Eu queria que você contasse aquela história que o Faxinal parece que ganhou o jogo e teve que assinar a súmula. Eu não estava lembrando mais. Aí teve súmula que perdeu, né? O jogo. Nós ganhamos, empatou, ganhamos, não sei. Chega na hora do cara, se vocês não assinar que nós ganhamos o jogo, vocês não saem daqui. Falei, traz lá o papel, rapaz. que nós vamos brigar por causa de um papel, né? Traz logo esse papel aí. E assinamos, saímos, não tem briga. Mas os caras foram eliminados, porque nós tínhamos ganhado o jogo, como é que os caras iam classificar? Claro. E o jogo de televisão, os caras vão levar o que aconteceu, não é? Sim, claro, estava gravado, né? Traz logo esse papel aí, mas o cara assinar para ir embora. Mas que bacana, e essa paixão pelo futebol sempre existiu, César? Olha, eu morava em Apucarana, e lá meu pai tinha lá um lugar que chama Barreiro. E tinha um campinho de futebol, tinha um timinho bom. E ali, no final do ano, tinha aquelas decisões, o rural contra a cidade. Sim. Então eu tive a felicidade de participar dos dois, tanto de Apucarana como de Arapongas. Dos dois. Eu levei alguns jogadores para participar. E outros eu fui convidado, eu fui para ver como é que era. E o estádio não era aquele de Arapongas, era aqui na beira do asfalto, onde hoje tinha um monte de oficina, mas tinha aquelas festas do final do ano que realmente destacava a gente, ficava conhecido, entendeu? Ficava conhecido. E eu comecei mesmo, na verdade, que começaram a me chamar de treinador, de treineiro, quando aqui em Marlândia que nós ganhamos com o Comafrig, que era impossível ganhar em Marlândia. E o senhor era muito encrenqueiro como treinador? Olha, eu tomei algumas pedradas, alguma coisa, mas não. Cambira, uma pedrada na cabeça. Pedrada, água e outras coisas também. Quero ajudar ele a lembrar que nós fomos jogar em Jardim Alegre. Lá também foi feito. Ele levava, na época tinha o Sakamoto, que tinha muito saqueiro, aqueles caras fortes, que carregava 60 quilos para mais. Parecia aquele filme do Coração Valente. Ele levou uma equipe, uns 20 caras mais ou menos. Aí o João Maria arrumou uma encrenca. Aí veio aqueles 20, cara. De mim, aconteceu. Mas aí tinha muito menino lá aqueles meninos com cacetete lá. Tinha um pessoal os meninos, aquela menina da Guarda Mirim. Sim. Aí os caras. E esse jogo até eu sou meio culpado de ter acontecido isso, porque estava jogando em fase final, estava muito fácil, e eu troquei 4, 5 jogadores, podia trocar, 5 jogadores podia trocar. E eu troquei o jogo, aí eles fizeram uns golzinhos e endureceram. Mas assim que dava para ganhar fácil. Mas quando nós fomos lá, estava muito prometido, muita bronca. Tinha uma expectativa. E quando falava que ia ter briga, aí sobrava. Ia 30, 40K.
Eles prometiam, né, naquela época, né? Tipo, tinha rixa entre as cidades. Essa né? Vila Prado mesmo lá, o culpado foi o Índio. O Índio tá lá, meu amigo, lateral dele. O Índio é o lateral. Muita coisa que inventaram no futebol a gente já fazia. Negócio de lateral, apoiar, descer apoiando, ficar os centroavantes fixos na área, e o Totinha e o Marquinho fazia passando por trás do zagueiro. Overlap que fala. Entendeu? Rodava. Depois também jogou o parente de Eugênio, aquele que o filho dele ficou rico lá fora jogando bola. Teve esse rapaz, né? Agora estou esquecendo o nome do cara. Mas jogou no Botafogo, né? No Botafogo também. É o pai dele que jogou no time do Azarias. Jogou. O Juninho, zagueiro, né? Ele jogava no meio campo e jogava de lateral direito. E futebol também. acontece umas coisas no futebol que só o futebol desmancha. O melhor centroavante da região não era de Faxinal, da região era o Ivo. E o jogo o Ivo não estava andando, não estava dando certo. Faltava 15 minutos, eu tirei ele e botei o Clóvis, que era genro do Teonófilo Alfaiate. O Clóvis jogava a bola, mas nunca chegava perto do Ivo. E o Clóvis entrou no jogo 15 minutos, fez 2 gols, ganhamos 2-0. Então os caras do rádio foram assim, ganharam o jogo pela teimosia e a coragem do Azarias. Era naquele comentário. Tá, de mas treinador tem que ser assim, né? Então tem coisas no futebol que só o futebol explica. Não tem momento também, né? Tem aquele feeling, você tem que ter. O futebol traz isso até para torcedor. Imagine para quem tem lá, ou como atleta ou como treinador. Com todo respeito ao meu amigo saudoso, nós tivemos 2, quem fundou o Faxinal mesmo no papel foi o Paulo Rastelli, o pai. Sim. O pai, porque ele trabalhava no fórum e foi o presidente do time. E depois foi o Davi Vieira. E eu um rolo lá em Londrina, arrumaram um rolo lá, um cara mau caráter lá, e arrumou um rolo, eu sei que... Aí o cara falava assim, apanhou só os 2 que precisavam, o Davi. E o Davi era delegado naquele tempo. O Davi tinha uma arma, ele levava, ele era delegado, né? E deu um rolo danado. Todo mundo foi ouvido, tal. Não, naquele tempo o primeiro delegado tinha 3, né? O primeiro, o segundo. Sim, tinha. E eu chamava o meu amigo também que já faleceu, ele era delegado de corredor. Porque o doutor Gerson, que não gosta de mim até hoje, ele ia sair para Curitiba e deixava o gabinete dele trancado. E o outro era o suplente, o primeiro suplente ia assumir, mas era delegado de corredor. Eu falava, hoje é o delegado de corredor, falava na polícia, eu falava na rádio. São histórias da vida real e da política em Faxinal também. Política, mas futebol, era, enfim. gente... Perguntar para esse jovem aqui também, do vôlei. Questão do vôlei. Do vôlei, nós temos... E Faxinal tem atividades, viu, Paulo Mendes? Assim, dentro do esporte, não é só futebol. Nós temos o futebol, nós temos, por exemplo, o handebol, nós temos o voleibol, nós temos o basquetebol, né, que estão em franca ascensão sempre. Eu digo isso sempre porque é ao longo da história. E hoje que eu vejo também, naquela época não tinha tanto, mas hoje nós temos o futebol feminino. Né? Nós temos o handebol feminino, o vôlei feminino, o basquete feminino, mas temos também o futsal feminino, Faxinal, que é forte. Né? Como é que você acompanhou ao longo dos anos aí tudo isso? Você que deve ter ajudado muita gente também, né, Paulo Mendes? Como técnico, você foi técnico de vôlei? Futsal. E fui atleta também. Muito bem. Então, eu só queria dizer assim que foi um prazer que estar do lado do Azarias. Está sendo um prazer, aliás, porque eu presenciei tudo isso, a história dele, assim, assistindo lá a equipe dele de futebol. Tá, mas daí a minha história no voleibol aconteceu já em 1980. Já foi mais nova, né? Isso após o incentivo do senhor Azarias. O Azarias falou, não vem mais não. Tem vaga pra você não. Aí eu falei, vou ter que partir pro vôlei, né? Esse time aí. Eu vou te pedir um favor. Não toca na história do Fiat. Não. O Fiat 147 do Paulo Mendes é o mais famoso do Brasil. Mas vamos lá. Então, Adilson, veja bem. Como ele estava falando lá do Javes, que iniciou pelas cabeças de Faxinal.
E é verdade, foi em Jardim Alegre porque o Dr. Mancir, que era prefeito, não conseguiu terminar o ginásio de esporte. Então foi lá realizado em Jardim. A cobertura da quadra. Isso, a cobertura não pôde cobrir a quadra. Piso, o ginásio tudo, veio né? depois. O ginásio veio na época do Zecão, Terminou né? em 89. Né? Não, quem inaugurou mesmo foi o Dirceu Dutra Guerra, mas quem fez foi o Zé Carlos O Bastiani. Zé Carlos não levou a noiva no altar, como disse teu pai. É verdade, não inaugurou. Saudoso ex-prefeito Zé Carlos Bastiani. Então, E aí? como estava contando, no esporte amador, o Osari sempre fez parte também das outras modalidades. Porque o Javes, como nós. Lembra que nós fomos lá conversar com o Evandro Roman, e chegou a ser, depois dos Jogos, tinha os Jogos Abertos do Paraná, mas o maior evento, o segundo maior evento, era o Javes. Javes, claro. Então eu tive esse prazer de estar ali como atleta a partir de 80, no voleibol. Você participou de todos os Javes? Eu queria bem lembrar disso. Eu tenho certeza que eu fui o atleta que mais participou em Javes. Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Porque em 80 eu já estava lá, certo? E daí participei no atletismo, no handebol, no voleibol, que foi, lógico, o meu melhor. O vôlei. Né? Ali eu fui atleta, fui técnico, e fomos bem. campeões aí do Vale, aí do Ivaí, já por 2 vezes eu como técnico, em 2004 e 2005. Bicampeão e vice-campeão em 2006. Quase conseguimos o tricampeonato naquela época. E teve os outros, lógico, outros jogos e outros campeonatos que a gente participou. Mas, quer dizer assim, e foi assim, em 80, que daí eu falei, vou ser professor. Tá? Comecei como atleta, e daí em 91, de 87 a 91, tive a oportunidade de fazer a faculdade lá em Londrina, tá? E terminei a da Educação Física. Aí trabalho para o Estado, como professor de Educação Física, fui diretor também, né? Como diz, tem um monte de história aí, né? Mas e assim, teve alguém que também se destacou mais assim nessas outras modalidades além do futebol, que você se lembra? Nós temos Prata aqui, da Casa Prata de da Faxinal, Casa. por exemplo? Nós temos até recente, todo mundo conhece lá, o Fábio Cordioli. Ele foi realmente do voleibol, dos esportes amador ali que mais destacou foi o Fábio além do Cordioli. Futebol, né, que a gente falava. Isso. Bom, eu sou flamenguista e sou não tão jovem, mas jovem ainda, né? Principalmente na década de 80 acompanhei muito o Flamengo, o meu time do coração, mas também tivemos aí grandes times na década de 80, a época que eu lembro melhor, o São Paulo, né? O Palmeiras e o Corinthians também. Depois dos anos 2000, o Corinthians arrebentou muito. Na década de 80... Nós temos que fazer um trabalho aí para as meninas do Corinthians feminino não participar, né? Porque senão participa, perde a graça, ganha tudo, né? Pois tá falando do feminino agora. Em compensação, Você vê que o masculino tá... Calma aí, ó. Palmeiras e Corinthians. Eu sabia que a gente ia chegar nessa. Tem um flamenguista, tem um palmeirense e um corintiano. Mas assim, o que eu queria dizer é essa situação a gente tinha muito craque. A gente tinha muito craque, né, no futebol. Hoje a gente fica procurando um craque. Não é verdade isso no futebol, por exemplo? Ganham muito dinheiro e jogam muito menos futebol. Exatamente. Em outras modalidades, a gente viu já ao contrário. Nós tínhamos poucas pessoas, mas que hoje tem um destaque maior, né? Apesar da dificuldade ainda as pessoas têm para outras modalidades, atletismo, o voleibol está bem mais desenvolvido. Né? Mas, enfim, hoje eu acho que nós temos aí, no futebol, por exemplo, essa inversão. Porque antigamente você não tinha dedo nas mãos para contar quanto craque tinha num time, por exemplo. Não, eu vi o Santos futebol com 9 jogadores na seleção brasileira e tinha alguns que era reserva no Santos titular da seleção brasileira. Imagina como é que é o futebol. O Palmeiras jogou representando o Brasil? Em 1965. Com o Ademir da Guia comandando. Copa América. Eu falei isso só para ele ficar animado. Daqui a pouco ele fala em que foi campeão do mundo. 1951 foi primeiro campeão mundial. Será que eu faço essa pergunta? Pode eu fazer. não queria, porque nós estamos falando de... Nós não queremos entrar nessa situação do futebol. Eu posso, assim. se você me der a oportunidade de 1 minuto, eu explico o título. Nós temos aí, eu acho que 2 ou 3 minutos para terminar o programa. Então você tem 30 segundos para falar de 51. De 51. O palmeirense Paulo Mendes, diga. Em 1950 tinha acabado recente da Copa do Mundo, né, que o Brasil acabou perdendo para o Uruguai. No Maracanã.
E até foi no Brasil porque a Europa estava devastada. Segunda Guerra Mundial, em 45. Então, vamos fazer lá no Brasil. Certo? E em 51 eles vamos fazer um Mundial Interclubes. Agora, logicamente, que foi um convidado a Sociedade Esportiva de Palmeiras, que era o melhor time da época. Aí eles pegaram. Era o único time brasileiro nesse torneio? Não, é só o Não, Palmeiras. Não é só o Palmeiras. O seu Zarias é corintiano, tá dando risada. Mas aí eu vou falar quem que jogou contra o Palmeiras. Quem? Isso que eu quero perguntar. Juventus quais os de outros Turim, times? Benfica de Portugal, Estrela Vermelha da Bélgica, Real Madrid. Que ano isso? 1951. Então teve um torneio com as melhores equipes. Por que a FIFA não reconhece isso? A FIFA? A FIFA nem existia, meu amigo. Agora eu quero provocar o Corinthians, então, para a gente encerrar o programa, porque nós falamos aqui de futebol amador, das outras modalidades. Claro que a gente queria falar mais ainda, especificar, mas é um programa que a gente vai voltar a trazer esses convidados aqui. Como eu falei do Dr. Moacir, né, tem muita história, e Faxinal tem muita história, e esse é o objetivo do nosso programa. Mas e o Corinthians? O Corinthians é bi ou é campeão mundial só? Teve um título que tem esse do Palmeiras, né? E o outro foi ganhado. Então né? tem. Foi ganhado, você sabe até quem fez o gol, né? Sim, de quem? Então eu vou completar. A do Corinthians, você fala? Não, foi o campeão jogando, né? Jogando agora, que já vale os títulos. Não, agora sim. Porque a graça que tem agora é o Palmeiras nunca foi campeão do mundo. Mas teve aquele campeonato mundial feito. Foi feito. No tapetão, ganhamos também daquele. No tapetão? Ganhamos no tapetão também. Foi no Maracanã, então, né? Ganhou do Vasco, não foi? Porque é o seguinte, a FIFA fala assim, a partir de 2000 vai valer o campeonato mundial. Porque daí mas não foi em 2000? FIFA. Foi em 2000. Então, só que se não for valer a partir de 2000, muito campeão do o mundo. Flamengo não foi, o Grêmio não foi, o São Paulo não tem dois títulos, o Santos não tem 2 títulos. Se não for por esse reconhecimento, né? Por isso que eu falo que o Palmeiras é campeão. Mas, enfim, agora para a gente finalizar, a seleção brasileira. Vocês como torcedores, como eu adoro futebol. E eu também gosto. O que vocês estão achando aí dessa... Tem nova safra ou não? Por enquanto, pintou muito pouca gente, né? A verdade é verdade. Porque o cara está ganhando muito e jogando menos do que jogava no passado. Essa é a realidade. E todo mundo... Hoje o menino... Antigamente, esses jogadores famosos que saíam e lá tinha até as Maria Chuteira, para não deixar o cara... Né? O que é Maria Chuteira? Explica aí, para quem não sabe. Maria Chuteira é uma mulher que tinha especialidade de cuidar do cara que ganhava dinheiro e jogava para a equipe e devolvia um pouco, né? Entendi. O senhor Zarias disse que não tem novidade. Você acha o quê? Na verdade, é assim, Dilson, não tem novidade. É que as outras equipes melhoraram também, né? No Brasil não é mais aquele time que destacava realmente, que chegava lá e ganhava. Você acha que eles aprenderam a jogar o nosso futebol? Eu acho que o time de futebol hoje mais caro do Brasil, e sem dúvida é o Flamengo ainda, né? O Palmeiras tem um time bom, todo mundo tem time bom, mas o Flamengo ainda, dado pelo Maracanã, dado por aquela... Sim. É um time muito bom. E quando precisa ganhar, ganha. Perder, se o futebol não tiver perdedor, não tem graça. E o bonito é o pequeno perder, ganhar do grande. É verdade. A graça que tem no futebol é o Corinthians perder para um time lá de Vargem. Senão, e o empate também é legal, viu? Porque você fica naquela expectativa, né? Mas você fica um pontinho. Um pontinho pode fazer diferença. Mas, enfim. E nas outras modalidades? Esse final de semana teve jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Masculina. O Bernardinho voltou, né? Bernardinho é da minha geração. Entendeu? Jogou com ele ou não? Não? Ele era a reserva do William. Mas muito o William que era um baita do levantador, né? Medalha de bronze em Los Angeles. Medalha de prata em Los Angeles. Isso que eu falei, prata. Isso aí mesmo. Tá. Antes de terminar, eu queria fazer o seguinte, eu queria deixar aí toda a família, os pesar por aqueles caras do meu tempo, o companheiro que a gente perdeu, né? Porque a vontade, o dia de vida é um presente de Deus, mas não é a gente que soma, né? Sim, claro. Então nós perdemos muitos companheiros, muita gente boa, estamos deixando de falar aqui, eu deixar de falar do Fraudino, que era um dos maiores zagueiros da região, que jogou para o Faxinal há muito tempo. E aquele pessoal de lá esquecer um viuvinho, esquecer um pai velho lá do Vila Diniz. Porque aí, quando a gente faz um time muito bom, aí a gente pega só a nata depois, né? Aí você não pega mais.
a cabeça de bagre, como diz o Rian falava muito. Mas a gente perdeu muita gente amigo, mas também fez muita amizade. E eu então tenho convicção disso. O futebol traz muito disso, né? E a amizade, hoje, a confraternização. E uma coisa que eu não posso esporte de um modo geral. Pode deixar de agradecer nunca também, toda vez que usar o microfone, é pelo o que é o povo de Faxinal. Você sabe que o meu destaque maior lá foi a campanha feita pelo Hospital do Câncer. 16 anos, sim. Nenhum município com menos de 20 mil habitantes contribuiu que nem nós. Então isso aí é um orgulho que eu vou levar para a sepultura, sem dúvida nenhuma, né? E queria que parecesse outro que fizesse muito mais do que o Azarias. Não tenho dúvida. É sempre importante a sucessão, principalmente nessas ações sociais. E é tipo, privilégio mesmo que está aqui, o programa que vai rodar lá, eu tenho certeza. Vai ficar para a história. Gostei do programa, vai ficar na história. Vai ficar na história. Sem dúvida. Seu Azarias, muito obrigado. Que isso. Eu fico muito lisonjeado pela sua presença com essa parte da história de Faxinal também. Paulo Mendes, meu amigo, pode aí as suas considerações finais. Não, grande. Qual a sua posição no vôlei, Paulo Mendes? Atacante. Muito bem. Bom palmeirense, corneteiro, uma barbaridade. É o atacante passador, porque tem meio de rei, tem levantador, e eu sou atacante passador. Muito bem. E no futebol? No futebol, zagueiro 3 dedos. Passar 3 dedos. Zagueiro 3 dedos. É porque eu bato só eu subia depois que já passou a bola. Viu? Para finalizar, essa eu não poderia deixar. Por que chamavam o Paulo Mendes de zagueiro quinta série? Por que isso, hein? Sabe dizer ou não? Não, mas aí não vai falar. Não vou falar. Então tá bom, vamos deixar essa para curiosidade dos nossos telespectadores. Mas terminando aqui, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui do meu velho guerreiro Azarias e você também dar essa oportunidade para mim. Obrigado, do esporte amador, do voleibol, da história de Faxinal. E ó, maior orgulho de fazer parte da história. Sabe que um cara bem simples falou comigo esse dia? Porque eu fiquei cheio, fiquei inchado. O Azarias é para Faxinal o que o Zagalo foi para a seleção brasileira. Que legal, mas não deixa de ter razão, né? Não é tanto assim, cada um tem sua história, mas que se fundem na paixão pelo esporte amador de Faxinal. Então esse foi o nosso objetivo desse programa, resgatar a história do esporte amador. A gente falou do futebol com mais ênfase, porque eu creio que, né, até daquela época se tinha mais acompanhamento dessa modalidade. Mas também o voleibol, o handebol, o basquete e também as mulheres atuando, enfim, resgatando a nossa história, contando um pouquinho de cada etapa dessa história faxinalense, que é rica. E eu fico muito feliz de receber esses nossos queridos amigos, o senhor Azarias e o professor Paulo Mendes. E assim nós vamos encerrando nosso programa de hoje. Vamos aguardando um próximo programa, claro, sempre falando da nossa cidade, porque esse podcast é o podcast da cidade, é o Faxinal Pode Mais. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo programa.